Em todo tempo, nosso Deus é bom. Oh, aleluia, glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. Mais um momento que Deus tem nos concedido para nós estarmos aí chegando, a Ele, nos aproximando dEle. É um tempo assim de vitória, é um tempo de nós verdadeiramente estar o adorando em espírito e em verdade. Amém? Agora, através da escola dominical, hoje nós estamos na lição 5 do dia 3 de novembro de 2024, as promessas de salvação. Eu quero contigo nós estarmos orando primeiro, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado por tudo que o Senhor ainda irá fazer. É um tempo, Senhor Deus, de vitória, é um tempo, Senhor Deus, de nós estarmos, ó Pai, verdadeiramente nos aproximando do Senhor. Oh Deus, nos recebe, abraça-nos, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, que nós venhamos, ó Pai, te adorar em espírito e em verdade. Que tenhamos, ó Pai, vida em abundância diante do Senhor, ó Pai, que o Senhor seja o nosso milagre. Que o Senhor venha tocar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, dentro do nosso corpo, ó Pai, nos nossos órgãos, ó Pai, e restaurá-los para a honra e glória do Teu nome. Seja o estômago, ó Pai, seja, ó Pai, o intestino, seja o coração, seja, Pai, os seios, ó Pai, seja, Senhor Deus, as córneas, seja, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, os rins, seja qual for o órgão, ó Pai, que está precisando, Senhor Deus, do Senhor, ó Pai, para estar, Senhor Deus, revitalizando, Senhor Deus, revigorando, ó Pai, dando saúde, fazendo o Teu milagre, Pai, que seja, Senhor Deus, nesse momento, em nome de Jesus, nós te imploramos, ó Pai, que sejamos sadios, ó Pai, transformados, ó Pai, pelo Teu poder, a Tua unção, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, através da Tua palavra, através, Senhor Deus, aleluia, do Teu grande amor, ó Pai, venha, Senhor, nos abraçar com Teu abraço de poder, transforma-nos, ó Pai, segundo, Senhor Deus, o Teu querer, segundo o Teu efetuar, em nome de Jesus, amém e amém, amém? Então, lição 5 do dia 3 de novembro, as promessas de salvação. O texto áureo vai dizer assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. A verdade prática vai dizer assim: a promessa da vida eterna, a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero contigo também nós estarmos aí trazendo a leitura bíblica em classe que está em João capítulo 3, versículo 14 ao 21. E nós vamos ler. Diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio a este mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom. Eu quero contigo nós estarmos entrando aí na introdução desta aula e quero estar buscando ao Senhor juntamente contigo para nós estarmos aí nos alicerçando na sua palavra. Amém? Introdução à salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano, e é exatamente isso que nos mostra o Evangelho
de João, no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza, aleluia, e perseverança. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa da Síria, bom dia, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Dona Neuza também, seja bem-vinda, Deus abençoe, Deus esteja abençoando a todos os meus amados irmãos e irmãs que já estão conosco nessa manhã, amém? A promessa da salvação, uma maravilhosa salvação. A leitura bíblica em classe nos lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento de Números, capítulo 21, de 4 a 9, que trata de um ato simbólico em que a cura física seria uma realidade para quem olhasse para a serpente de bronze no deserto e teria a maldição removida da sua vida. Semelhantemente, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário proporciona redenção para a alma carente de salvação. Dessa forma, o amor de Deus é revelado nas Escrituras de uma maneira que não se pode mensurar, ao ponto de entregar o seu único Filho para salvar aquele que crê. Essa preciosa promessa traz realidade de que quem crer não será condenado, e de quem não crê já está condenado. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem, aleluia, no seu Filho, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então, quando nós estamos falando de Números aí, capítulo 4, versículo 9, que vem testificar no Novo Testamento, nós estamos falando daquele tempo que o povo ele pecara, daquele tempo que o povo ele saiu da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e eles pecaram contra Deus e falaram com Moisés e contra Deus, dizendo: será que não tinha ali comida no deserto? Será que não tinha alimento? Será que não tinha sepultura para que nós viéssemos a esse deserto, morrêssemos de fome e aqui perecemos e muitos de nós morremos? E aí, por causa da ingratidão do povo, Deus mandou serpentes abrasadoras para estar mordendo o povo, e o povo morria. E quando os líderes, aquelas pessoas, os anciãos, eles viram que muito do povo estava morrendo, chegou até Moisés e falou com Moisés: nós pecamos contra Deus, nós pecamos contra ti. E Deus falou com Moisés: levanta uma haste de bronze, a semelhança da serpente de metal, e levanta no meio do deserto, e todo aquele que olhar para a serpente de bronze, mesmo que for mordido, ele será curado, porque levantou os seus olhos para olhar para a serpente que está na haste. E essa serpente, ela já simbolizava a figura de Cristo na cruz do Calvário. Então, quando nós pecamos e olhamos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e cremos que Ele é aquele que lava, é aquele que vai remir todos os nossos pecados, assim também nós seremos curados e transformados pelo poder salvífico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A obra da salvação, o Evangelho de João nos mostra que a obra de salvação é uma providência de Deus para salvar o ser humano de uma condenação eterna. No sentido geral, a palavra salvação vem do grego sotéria, traz sentido de livramento, de perigo, de ameaça. Saúde, livramento da prisão, livramento do dilúvio. Dessa maneira, a salvação proveniente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão do poder do pecado, da condenação eterna. Então, por causa disso que está em João capítulo 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus, ele se tornou pecado por nós, ele morreu em nosso lugar, ele derramou o seu sangue puro e carmesim ali na cruz do Calvário, testificando que com aquele sangue ele reme os nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Amém?
o Salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter, Salvador, libertador, preservador, conservador. Assim sendo, o Evangelho de João nos revela que todo ser humano foi corrompido pelo pecado e por isso precisa de um Salvador. Esse Salvador, revelado em João capítulo 3, versículos 16 e 17, nos garante a gloriosa promessa da salvação. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem se arrepende, crê, permanece em Jesus, jamais perecerá eternamente. Amém? Glórias a Deus, o Senhor é maravilhoso. Vamos à natureza da promessa da salvação. Podemos compreender a natureza da promessa da salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra, a obra da justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê que o Filho de Deus, com todo o coração, é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Ele não é mais condenado, está declaradamente absolvido, é um salvo, aleluia, por intermédio da justificação. O pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Dessa forma fomos justificados, por isso temos plena paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também Romanos capítulo 5, versículo 1. É regeneração. Para que a obra de salvação apresentada no Evangelho de João, capítulo 3, se manifeste na vida do salvo, é necessário que ocorra a regeneração denominada de novo nascimento, no mesmo capítulo, João capítulo 3, de 1 a 6. Uma promessa que nasce aleluia, glórias a Deus, que nasce de novo e passa por um processo de transformação interior em que o coração sofre mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito Santo. Essa obra é feita diretamente pelo Espírito Santo. Então, o pecador se torna filho de Deus, nova criatura, que anda em novidade de vida, conforme está em Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17, 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Uma vez que nascemos de novo, passamos a fazer parte da família de Deus. Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Agora, a obra da santificação. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. Em segundo lugar, somos santificados de maneira progressiva por meio do relacionamento com Cristo. Esse processo ocorrerá até o advento da nossa glorificação final, por ocasião da transformação do nosso corpo, do advento, do arrebatamento da igreja, pois teremos um corpo semelhante ao corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o corpo ressurreto. Portanto, a obra da salvação é exposta no Evangelho de João, é uma obra completa. Amém? Glórias a Deus. Sinopse 2, podemos compreender a natureza da promessa da salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra de justificação, regeneração e santificação. Auxílio bíblico. Professor, explique que, segundo o tópico da lição, vai tratar do aspecto salvíficos da promessa da salvação, regeneração, justificação e santificação. Como não há espaço suficiente, vamos enfocar aqui o primeiro aspecto, é que a regeneração, então, inicia o tópico fazendo a seguinte pergunta: o que é a regeneração? Explica. A regeneração é a ação decisiva, instantânea,
do Espírito Santo, mediante qual ele cria de novo a natureza interior, o substantivo grego paligenésia, traduzido por regeneração, aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento, Mateus capítulo 19, versículo 28. Emprega-o como referência aos tempos do fim. Somente em Tito capítulo 3:5 refere a renovação espiritual individual. Embora o Antigo Testamento tenha vista a nação de Israel, a Bíblia emprega várias figuras de linguagem para descrever o que aconteceu no Novo Testamento. Apresenta a figura do ser criado. De novo, 2 Coríntios capítulo 5:17, e a devoção, Tito capítulo 3:5, porém, a mais comum é a de nascer. João capítulo 3, versículo 3, Pedro declara que Deus, em sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida, viva esperança. É uma obra que somente Deus realiza. Nascer de novo diz a respeito uma transformação radical. A regeneração é o início do nosso crescimento no conhecimento de Deus, na nossa experiência de Cristo e do Espírito Santo, no nosso caráter moral. Amém? Glórias a Deus. E 3, promessa e perseverança na salvação. A base da promessa da salvação é Cristo. João capítulo 3 mostra com clareza que o nosso Senhor é o centro da promessa da nossa salvação. Deus escolheu um povo dentre pessoas pecadoras que se arrependeram e creram em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Assim fazemos parte do corpo de Cristo, e isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. Amém? Glórias a Deus. A apostasia individual. Nas Escrituras também encontramos uma grande advertência concernente à promessa da salvação. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. João capítulo 3, versículo 18 ao 20, e também mostra que os que a receberam, experimentaram o amor e perdão de Deus, podem romper esse relacionamento rejeitando por completo os ensinamentos fundamentais revelados na palavra de Deus, a apostasia doutrinária, bem como tornando-se novamente escravos da prática do pecado, da apostasia moral. Isso denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, abandonando propositalmente da fé que uma vez foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam a possibilidade. Amém? Quero trazer aqui João capítulo 3 a respeito do que nós estamos falando. E eu quero mostrar para os amados irmãos a respeito do que o Senhor ele tem nos informado através das Sagradas Escrituras, que ele fala, em João capítulo 3, deixa eu voltar aqui, João capítulo 3, versículo 19, vai dizer assim: porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Está aqui no versículo 18 para 19. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio a este mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mal. Porque todo aquele que faz o mal e aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, aí está a condenação, do homem, porque estão se afastando, a apostasia, estão se alongando da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 3. A promessa e a segurança da salvação. A promessa de salvação também nos traz uma consoladora certeza.
aquela mesma que o apóstolo Paulo escreveu: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Oh, aleluia, glórias a Deus. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor e, mediante o relacionamento pessoal com Cristo, estão definitivamente seguros para a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 13. Amém? O Senhor é bom em todo tempo, o Senhor, Ele tem sido maravilhoso. Auxílio didático, o professor inicia o tópico fazendo a seguinte pergunta: a promessa da salvação é incondicional. Incentive a participação de todos e ouça os alunos com atenção. Em seguida, explique que a Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional, pois as pessoas podem resisti-la. Esclareça que os que a receberam, ou isso mesmo, também podem romper esse relacionamento com Deus, rejeitando por completo os ensinos revelados na palavra de Deus, apostasia doutrinária, bem como tornando-se novamente escravo da prática do pecado, apostasia moral. Por isso não devemos negligenciar o estudo da palavra de Deus, oração, jejum e a comunhão com os santos. Sem a palavra de Deus, as disciplinas da vida cristã, nos tornamos uma fácil presa para o inimigo e acabamos sucumbindo em meio às falsas doutrinas da atualidade. Então é necessário perseverança na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então venhamos perseverar. Conclusão: a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador, e esse pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Deus, em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas aquele que o rejeita permanece perdido em seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. Revisando o conteúdo, quais são as duas realidades que apresentam na promessa da salvação? Essa preciosa promessa traz duas realidades. A de quem crê não será condenado, capítulo de João 3,18. A de quem não crê já está condenado, João capítulo 3,18 também. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos que creem em seu Filho Jesus Cristo. Amém? Qual a base da obra da salvação? A obra da salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Amém? Na justificação, como o pecador é visto por Deus. Por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma, por causa do sangue de Cristo que está sobre nós, amém? Que verteu os nossos pecados, amém? 4. Quais os dois tipos de santificação conforme nos ensina a lição? Santificação posicional e santificação progressiva, amém? Cite textos abaixo que apresentam a possibilidade da apostasia individual na vida de um ser salvo. Aleluia. Atos capítulo 14, 21 e 22, 1 Timóteo capítulo 6, do 10 ao 12, e Hebreus capítulo 2, de 1 a 3. Amém? Glórias a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã. Muito obrigado pelos teus cuidados, Senhor Deus, para com teus filhos e filhas, ó Pai.
Continue, Senhor Deus, todo esse dia, Senhor Deus, nos abençoando, Senhor Deus. Continue, Senhor Deus, falando conosco, operando, Senhor, na nossa vida, na vida dos nossos filhos, ó Pai, nos nossos cônjuges, ó Pai, mamãe, papai, vovô, vovó, que esteja, Senhor Deus, das crianças, o Senhor cuidando, Senhor Deus, dos adolescentes, dos jovens, do adulto, aleluia, ô Pai amado, Pai querido, do ancião, da anciã, assim a Tua mão potente, Senhor Deus, possa nos alcançar e fazer de nós instrumento nas Tuas mãos, que sejamos uma bênção, Pai, diante do Senhor, onde colocarmos a planta dos nossos pés, haveremos, ó Pai, de estar expressando o Teu grande amor, o Teu grande favor, ó Pai, que todos venham sentir a Tua presença. Assim, Pai amado, Pai querido, nos ensine, Pai, assim, Pai amado, Pai querido, que Teu Espírito Santo esteja fluindo, Senhor Deus, como uma água, Senhor Deus, da fonte, assim, nas nossas vidas. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Tenha aí um domingo abençoado. Mais tarde nós estaremos com a programação Socorro de Deus. Nós estaremos aí trazendo para os amados irmãos. Às 19 horas nós estaremos com um culto também de ceia do Senhor. Amém? Culto de ceia do Senhor às 19 horas. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fica na paz. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Um abração do pastor Carlos. Deus abençoe vocês.